Estação Ópera, Centro Comercial Ópera, Garagem Ópera, tudo isso aqui na esquina da Rua Pinheiro Machado com o Dr. Montauri, local onde também existiu o Cinema e Teatro Ópera, que em 1994 foi destruído por um incêndio. Esse local marcou tanto a história de Caxias do Sul que esses empreendimentos, que em sua essência nada tem a ver com a ideia original, continuam utilizando o nome. E para entender um pouquinho mais dessa história, na próxima segunda-feira será lançado um documentário chamado Cine Ópera, Memória e Identidade. O diretor Robinson Cabral conta que a ideia de falar sobre o tema surgiu depois de receber uma fita VHS do historiador Juventino Dalbó. Ali estavam imagens captadas em 1991, época do abraço à ópera. O filme de Cabral tem 2 horas de duração e a estrutura de uma ópera. Ele segue os preceitos de uma ópera, então ele tem um prólogo, 7 atos, de média de 13 a 14 minutos cada um, e um epílogo, né? Então o prólogo conta o período do Teatro Apolo, do antigo Teatro Apolo, que vai de 21 a 51, e aí depois começam os atos falando sobre especificamente do ópera, né? Desde 1951 até 84, momentos clamorosos, e aí depois um período de decadência que começa nos anos 80. Robson diz que, apesar das 2 horas do filme, a fluidez da narrativa é garantida ao usar imagens de filmes clássicos que foram exibidos no ópera, fazendo ironia com os acontecimentos reais. E o ponto mais polêmico, o incêndio de 1994, não poderia ficar de fora e contado de forma debochada. É sempre de uma forma meio debochada e cômica até, né? Em alguns momentos, porque é uma história triste e cômica, né? Na verdade, do formato que aconteceu, né? De um incêndio que acontece na véspera de uma noite de Natal num prédio que já estava há 3 anos uma polêmica em torno de demolir ou não demolir ele, né? Então é quase óbvio as conclusões que tem em torno dos porquês do incêndio, né? E aí tem um detalhe também, que é o fato que a Polícia Civil não tem o resultado do incêndio. Então a perícia, se chegou a algum resultado, ele sumiu. E onde antes as pessoas buscavam lazer e cultura, hoje o espaço é ocupado por veículos estacionados. Mas o nome marcou tanto que é o mesmo do estacionamento que era o do cinema. E o diretor tem sua explicação do porquê o nome não sair da memória dos caxienses. A história não só cultural da cidade, a história social da cidade passava aqui nesse local, né? Então os clubes faziam festas aqui nesse local. Nos anos 40 e 50 e 60, até os anos 60, os bailes aqui da cidade, bailes do Juvenil, principalmente os bailes do Juvenil, aconteciam aqui. Muito da história nossa, e por estar localizado bem pertinho da praça, pertinho do nosso centro, a gente se esbarra todo momento no ópera. E essa parada ópera leva a gente para a Zona Sul, gente para a Zona Norte, que passa por aqui. São os locais, às vezes, de profusão da população caxiense. Então, todo mundo sabe o que é, no mínimo, onde fica a Estação Ópera, né? O documentário Cine Ópera, Memória e Identidade tem sessões nesta segunda e terça-feira na Sala de Cinema Ulisses Jeremia do Centro de Cultura Ordovás, a partir das 19h30, com entrada franca.